Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Oh, glória. Aleluia. Vocês estão crentes, né? Eu gostaria de estar ministrando uma palavra nessa noite. E Deus, Ele é gentil conosco. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Gostaria de ler 3 versículos. Aleluia, as crianças estão já descendo. Eu estava ali sentado, falando com Deus, pedindo a Deus graça para estarmos ministrando a igreja. Deus falou algo comigo e eu gostaria que você entendesse isso. O que eu vou ministrar nessa noite não é para se entender apenas. Também não é para acreditar somente. Mas o desafio para que tudo aquilo que for dito aqui seja real na sua vida é que você consiga fazer destas informações um estilo de vida. Porque eu descobri que o cristianismo, ele só é real quando isso acontece na vida de alguém. Conheço inúmeras pessoas que acreditam no cristianismo. Conheço inúmeras pessoas que sabem o que é o cristianismo. Porém, para usufruir do melhor de Deus dentro do cristianismo, ele precisa ser vivido. Então eu acreditar, eu confiar, ou não é o suficiente. Conhecer e acreditar não é o suficiente. Eu preciso viver isso. Amém? Isaías capítulo 55, verso 1 está escrito assim: ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Verso 3: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Aqui o profeta Isaías, ele, através do Espírito de Deus, faz um convite para toda a humanidade. Para que possamos entender isso, eu preciso trazer uma informação um pouco mais precisa, não anulando o valor da palavra. Existem 2 mundos. Mundo físico, esse em que vivemos, em que os nossos olhos enxergam, em que os nossos ouvidos ouvem, em que podemos palpar, em que podemos conhecer. Este mundo físico está restrito ao tempo em que estivermos aqui em vida.
Existe o mundo espiritual. O mundo espiritual só pode ser acessado por pessoas que têm habilidade para entrar nele. E Deus, através do profeta Isaías, nos faz esse convite. Não parece estranho Deus dizendo isso para alguém? O convite de Deus é: todos os que têm sede, venham a mim. Todos os que têm fome, se você não tiver dinheiro, não tem problema, pode vir, pode comprar. Deus aqui está oferecendo algumas coisas. Deus está falando de coisas que o nosso raciocínio consegue entender, porque a essência da vida se limita em comida e bebida. Se não comermos, se não bebermos, facilmente, ou no máximo aí uma semana, certamente morreremos. E aí o que nós precisamos entender, pois o desafio para nós nesta noite é romper as barreiras do natural. Existem pessoas que passaram por esta terra, que vieram ao mundo físico, foram afrontadas pelo mundo espiritual, porque acredite você ou não, confie em você ou não, aceite você ou não, o mundo espiritual existe. Existem anjos que nos protegem, existem demônios que nos aflige. Se observarmos o texto bíblico, nós vemos lá em Apocalipse capítulo 18, verso 10, quando as escrituras dizem que o antigo dragão, com a sua cauda, levou uma terça parte de seus anjos. Está falando justamente lá de Gênesis capítulo 1, verso 1, o último livro, falando do primeiro, quando há uma rebelião nos céus, e os seres angelicais, uma terça parte destes seres, tentam se rebeliar contra Deus e são expulsos de lá. E esses seres espirituais acabam agora se tornando inimigos número 1 dos seres humanos. Já estão sentenciados, já estão julgados. Mas Deus, quando cria o ser humano e o mundo físico, Deus os dá a eles, a nós, o livre-arbítrio, o poder da escolha. Somos predestinados como igreja e podemos escolher como indivíduos. Para isso existe a escolha, o certo, o errado, o bem, o mal. E agora nós, com a nossa faculdade mental, podemos escolher servir ao Senhor ou não. O convite foi feito: vinde, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Essa busca só é válida enquanto estivermos no mundo físico. A partir do momento que alguém morre, segundos entram no mundo espiritual. No mundo espiritual ele não vê paredes, no mundo espiritual ele não vê o que vemos, ele não ouve o que ouvimos, ele não pega no que pegamos. É um mundo espiritual. Existe, segundo o apóstolo Paulo, quando explica a igreja, ele vai falar sobre a armadura de Deus, a igreja de Éfeso, no capítulo 6. Ele fala sobre uma luta espiritual. Ele diz que eu não tenho que ter problemas com pessoas, carne e sangue. Isso é, pessoas no mundo físico. Ele diz que a minha briga, a minha luta está no mundo espiritual. Aonde isso? Nas regiões celestiais.
Com quem eu devo pelejar? Com principados, potestades, hostes. São seres espirituais que tentam dificultar a minha vida, que tentam manipular as minhas escolhas, que tentam fracassar os meus resultados. Por isso é importante nós rompermos o natural. Por isso é importante nós sabermos entrar e sair no mundo espiritual com as bênçãos que para nós está reservada nele. Se pegarmos o texto bíblico, quero fazer uso aqui, com autorização do Gilvando, sobre a palavra em que ele trouxe para o ofertório. É um exemplo explícito, claro, de alguém que entrou no mundo espiritual, de alguém que estava com problemas no mundo físico. O seu esposo, Obadias, segundo alguém, havia gareado uma grande soma de dívida por sustentar algumas pessoas por um período de tempo onde havia seca em Israel. E agora ele morre, a dívida chega e os credores querem receber. Mundo físico, problemas administrativos, problemas na área financeira. E agora ela vai à busca do homem de Deus. O homem de Deus não tinha dinheiro para resolver o problema dela. O homem de Deus não tinha ali como fazer um empréstimo para ela resolver o problema. O homem de Deus tinha uma solução para ela, só que não estava no mundo físico, estava no mundo espiritual. E agora ela precisava romper essa barreira, entrar no mundo espiritual e tomar posse de um milagre que estava reservado para ela, para resolver o seu problema. E a Bíblia diz que a orientação de Deus para aquela mulher, segundo aquilo que o Gilvando ministrou aqui, foi que ela deveria voltar para casa, que ela deveria pegar vasilhas emprestadas, que ela deveria entrar no quarto, que ela deveria fechar a porta, que ela deveria colocar os filhos ali como testemunhas físicas, reais do que estava acontecendo. E então o milagre aconteceria. Ela rompeu o natural, porque com os olhos natural, com o raciocínio natural, isso é loucura, ninguém faz isso. Para você, por isso eu disse, o desafio aqui não é acreditar. O desafio aqui não é querer. O desafio aqui é buscar viver isso todos os dias. O mundo espiritual é algo que eu vou fazendo vou entrando através das minhas escolhas. Um dia alguém me perguntou: pastor, como é que eu faço para ter autoridade de Deus na minha vida? Eu disse: isso não é necessariamente através do jejum. Eu não preciso jejuar, porque existe uma filosofia do seguinte, eu vivi muito tempo isso. Pastor, o senhor tem como vir aqui? Eu disse: o que aconteceu? Tem alguém endemoniado aqui, a gente precisa resolver isso. Eu disse: rapaz, só você expulsar. Ele disse: não, pastor, não jejuei hoje. Então o jejum me dá autoridade para isso? Ah, pastor, hoje não estou tão crente. Então, peraí, a autoridade de mim não é por causa de um momento. A autoridade de Deus na minha vida não é um momento. A autoridade de Deus na minha vida é uma história, é o dia a dia. A autoridade na vida de alguém, a autoridade de Deus na vida de alguém funciona assim. Primeiro, você acredita que Deus existe? Passou no primeiro crivo? Passei. Segundo, você se aproximou de Deus crendo?
Sim. Você acredita que lá é Hebreus 6, 11, 6? Todo aquele que sem fé é impossível agradar a Deus, todo aquele que aproximar de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você acredita que Deus recompensa você se você buscar Ele? Acredito. Legal, qual é a outra coisa? Creu, confessou com a boca? Confessei. Deu testemunho de fé descendo as águas? Desci, fiz. Participo da celebração da ceia? Participo. Isso são coisas que geram autoridade na minha vida. Busco lutar com todas as forças para não pecar. Busco. Quer dizer que eu parei de pecar? Não, eu não parei de pecar, porque o pecado está dentro de mim. A autoridade de Deus na minha vida não é porque eu não peco, é porque eu amo. A autoridade de Deus na minha vida não é porque eu não erro, eu erro, continuo errando. A questão agora é que eu luto contra esses erros, porque eu quero estar com Ele, porque eu amo Ele de verdade. Isso gera autoridade. Lembra quando o escritor João, no seu primeiro capítulo, ele diz: veio para o que era seus, os judeus, mas eles não receberam. Capítulo 1, verso 12: mas todos quanto receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Eu recebi poder quando eu aceito a Jesus, para entrar no mundo espiritual, para ter acesso a Ele. Se você pegar ainda Mateus capítulo 10, e hoje eu estou crente, e não estou crente porque preciso ou queria, não, Deus sabe qual foi meu dia, e eu tenho sentido a presença dEle aqui nesse lugar, e eu sei que Ele está falando conosco através da sua palavra. Capítulo 10 de Mateus, verso 12, Jesus disse que de João Batista para frente, o reino de Deus é ganho à força. Isso quer dizer que nós temos lutas para entrar no mundo espiritual, tomar posse daquilo que nos é necessário para que o nome de Deus seja glorificado. Não é tão simples. Porém, se eu quiser, eu posso usufruir disso. A pergunta, não tem como fugir dela. Você quer? Porque tem gente que se contenta já. Pastor, eu já estou indo na igreja, já está bom. Ó, pastor, eu já até deixei de fazer isso, de fazer aquilo. Já está bom. Pastor, antes eu era assim, eu era perfeito. Mas eu tenho uma informação do céu para a sua vida. Você ainda pode melhorar. Você ainda pode chegar mais longe. Você ainda pode viver coisas maiores diante de Deus. Tem gente que se contenta com a sua luta, se contenta com a sua prova. A questão aí não é eu me contentar com isso, a questão aí é eu romper em Deus. Cada desafio que acontece na minha vida é uma oportunidade para Deus ser glorificado. E a gente só consegue entender isso se conseguirmos enxergar o mundo espiritual. Entenda, a essência da vida está além dos seus olhos, além daquilo que a compreensão humana pode te informar. Por isso eu disse que para que possamos viver isso, não se limita em conhecer, não se limita em acreditar, e sim em eu quero viver isso, eu quero isso para a minha vida. Eu lembro quando eu comecei a ouvir a palavra, a entender o Evangelho, eu disse, rapaz, eu quero viver esse negócio.
Deus, eu não quero mais nada com a minha vida anterior. Agora eu quero viver diferente. Agora eu quero experimentar esses negócios aí que esses cabras falam. Aí eu vi alguém falando em língua estranha, chorando, eu disse: eita, Jesus, eu quero isso aí para mim. Eu quero sentir isso aí também. Eu ia para a igreja, eu sentava, eu ouvia alguém cantar, eu ouvia alguém falar, eu achava muito legal. De vez em quando eu chorava. Mas aí quando eu via a manifestação de Deus na vida de alguém que não estava falando, que não estava cantando, eu dizia: eu quero isso aí para mim também. Eu quero ir na igreja e poder ouvir Deus falar comigo, e não o pregador falar ou o pastor informar. Não, eu não queria isso. Eu não queria apenas ouvir uma boa música, eu queria ouvir Deus através da música. Eu não queria que houvesse apenas algumas informações quando alguém estivesse ministrando. Não, eu queria que Deus respondesse as minhas perguntas, indagações e resolvesse os meus conflitos enquanto alguém estivesse pregando. Olha a diferença. Sair do natural. Eu não queria vir ao culto de quarta-feira ou de domingo. Ah, não, eu vou no de domingo porque é mais top do que... Não, quando eu saio do natural, não importa o culto, não importa o dia, não importa quem vai falar, quem vai cantar. O importante é o seguinte: eu estou lá, Deus vai falar comigo, eu vou falar com Ele, eu vou oferecer o meu sacrifício a Ele, Ele vai receber no céu, vai reverter em milagres na minha vida, e eu vou sair daqui edificado. Rompendo a barreira do natural. E por incrível que pareça, vocês viram agora essa informação que eu achei tão interessante? Os cientistas estão provando que os dias estão mais acelerados. Quando eu vi isso, eu disse: eita, e Deus não erra mesmo? Bom, porque confirma as escrituras. Ruim, porque nas outras gerações não aceleraram logo na minha? Isso quer dizer que eu vou morrer mais rápido. Isso quer dizer que eu vou ficar velho, mas eu fico observando. Eu disse: para pensar, você lembra quando você tinha 9 anos? Eu com 7, 8 anos, eu ficava correndo debaixo dos bancos. Os diáconos lá da igreja que queriam me pegar, e eu achava que eles estavam brincando de esconde-esconde comigo, e eu, bagunçava a igreja inteirinha. Hoje eu vejo o Marquinho, eu disse: eita, esse menino é um santo menino do céu. Aleluia. E olho para as crianças lá, eu disse: oh glória, esse é o ciclo natural da igreja. Passou. Passei dos 15, dos 20, dos 30, dos 40, eu disse: eita, e está passando depressa. Daqui a pouco o mundo físico termina e começa a eternidade para a minha vida. Aí a minha estadia, o meu tempo no mundo físico, na presença de Deus, eu não consegui usufruir de quase nada. Porque não consegui romper algumas barreiras. Porque não consegui entender algumas coisas simples. Eu olhando para a Bíblia, eu percebi, eita, já está na hora de acabar. Eu percebi que Jesus encontra uma moça que queria muito entender isso, mas tinha muita dificuldade. O texto diz que Jesus estava indo para Jerusalém e resolve. Ele disse: não, vamos passar em Samaria, é necessário passarmos lá. Quando chega em Samaria, ele diz para os discípulos: vão comprar comida, eu vou ficar por aqui por enquanto. Porque eles não iam entender nada do que Jesus estava para fazer. Jesus fica ali junto ao poço de Jacó, de repente chega uma mulher. O horário não era próprio para as donzelas,
Então há uma confusão aí sobre isso, se ela era ou não, tal. Não quero falar sobre isso não. Ela chega. Jesus se dirige a ela com um objetivo simples: convidar ela para usufruir das coisas que ela procurava no mundo físico, que não estava nele, mas estava no mundo espiritual. Jesus chega para ela e diz: ei, eu estou com sede, tem como tu me dar um pouco d'água? Ela diz: não dá. Por que não dá? Primeiro, o senhor nem deveria falar comigo. Jesus ignora isso, diz: ei, mas se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria, eu te daria. E você nunca mais teria sede. Ela se interessa, diz: poxa, seria bacana eu não ter mais sede. Mas o senhor não tem como tirar água. Ela não tirava água constantemente dali? E ela perdeu a sede por beber daquela água? Então Jesus não estava falando daquela água. Assim como o profeta Isaías não está falando para você ir comprar fiado no armazém de Deus. E ela olha para Jesus e diz: o senhor não tem como tirar, como é que o senhor vai me dar dessa água aí? Como é que o senhor oferece uma coisa que não dá para fazer? E Jesus olha para ela e diz: olha, se tu conhecer o dom de Deus, e soubesse quem fala com você, eu te daria uma água, que ela ia virar dentro de você uma fonte de água viva, que ia jorrar para toda a eternidade. Ela já estranhou, ela disse: epa, isso daí não é físico. Aí ela já começa: olha, Não, Jesus diz assim para ela: mas faz o seguinte, volta para casa, chama lá o seu marido e vem. Não é isso que diz o texto? Jesus já foi direto no problema que estava travando ela. Porque eu gosto de Jesus, que Jesus é assim, não fica enrolando. Ele vai direto. E o texto diz que ela olha para Jesus e diz: olha, na verdade não tenho marido. Jesus diz: é verdade, você teve 5, não foi? O que você tem agora também não é seu. Ela disse: vixe, ela leva um susto. E ela percebe que ele é diferente. E ela percebe que ele tem algo além dos homens em que ela conhecera. Ela percebe que ele tem algo mais do que os escribas que ensinaram. E ela diz: na verdade, quando o Messias vier, ele vai nos ensinar e um monte de coisa. Porque a minha dúvida é o seguinte: eu posso adorar lá em Jerusalém ou aqui em Gerezim? O que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para ser crente? Como é que eu faço para entrar no mundo espiritual? Como é que eu faço para realizar os desejos que eu tenho nas minhas ânsias espirituais? E Jesus conta um segredo para ela, dizendo: olha, na verdade essa questão da adoração aí não está restrita em lugar. A hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai está procurando esse tipo de gente, até porque tem um monte de adoradores que depende de lugares e depende de gente. Eu estou falando para você de uma situação no mundo espiritual que eu não dependa de profetas para trazer alguma coisa para a minha vida. Eu estou falando para você de acesso direto a Deus. Eu estou falando para você de você dobrar o joelho ou de pé ou conforme for. Buscar a Deus e Deus se manifestar. Um exemplo, lembra de Elias no Monte Carmelo? Fez uma proposta com os outros pastores lá, 400, depois mais 450. Vocês vão ficar aí das 6 até o meio-dia, vocês vão colocar aí a metade do boi, e se o Deus de vocês mandarem fogo, Ele é Deus. Depois do meio-dia sou eu pego a outra metade, coloco em cima. Se o meu mandar fogo, aí a gente vai decidir quem é Deus aí de verdade, quem não é. Se Baal é Deus, ele manda fogo. Se Jeová é Deus, ele manda fogo. Pode ser, fechou.
E eles ficaram até das 6 até o meio-dia. Deu meio-dia nada, Elias disse, agora é minha vez. Elias foi lá, consertou o altar, ajeitou tudo certinho, as 12 pedras, colocou a metade da novilha em cima e disse, busca água lá, para alguém não achar que tem algum truque aqui. Colocaram água, eles fazem o seguinte, faz um buraco do lado aí do altar, pode encher de água aí, que daqui a pouco eu vou orar e o Deus no qual vocês viraram as costas vai se manifestar com fogo. E se vocês contarem, eu desafio você, conta o texto. Ele citou 19 palavras. E saiu fogo do céu, queimou o novilho em cima, queimou o altar inteiro e enxugou toda a água que tinha em volta. Ele entrou no mundo espiritual, invocou a presença de Deus, e Deus se manifestou na hora que ele precisava. Isso é o que eu estou te dizendo. É isso que está disponível para nós. Pastor, esse daí eu conhecia. Você viu o resultado um pouquinho depois disso? Elias sobe para o monte. O rei mandou ir lá 100 pessoas para pegá-lo. E o centurião arrogante que só disse, nós viemos te levar preso. Ele veio. Segura aí um minutinho. Deus, se eu ainda sou teu servo, se o Senhor ainda é na minha vida, manda fogo e mata os 100. Morreu 100. É isso que eu estou te dizendo. Logo depois veio mais 100 buscar ele. O centurião, isso é o líder deles, arrogante também, disse, ei, nós viemos te buscar. E ele no monte. Vieram buscar? Viemos. Só um minutinho aí. Deus, fogo desceu, queimou os outros 100. Chegou mais 100. Centurião foi inteligente. Ele disse, eu sei que o senhor já matou os 200 aqui. Por favor, vamos comigo. Então nós iremos. Eu estou falando para você algo que a minha mente tem dificuldade de compreender por causa do mundo físico em que eu vivo. Mas Deus está me convidando para ter acesso a isso. Deus está te chamando para você sair do seu mundinho de crise e ampliar os seus horizontes e ver além do seu entendimento e compreender que uma embreagem quebrada não vai matar o dia, não vai roubar aquilo que Deus tem para você. E entender que um problema não é o seu fracasso, pelo contrário, é a oportunidade de Deus gerenciar, de Deus tomar as rédeas, algumas coisas que porventura estavam saindo do controle. Vai conseguir entender que algumas provas não vêm para derrubar, pelo contrário, para nos levar na presença dEle, para nós rompermos. Fica de pé comigo, já acabou meu tempo. Poderíamos ir um pouco mais hoje. Eu quero desafiar você. Até quando você vai viver um cristianismo de mesmice? Até quando eu vou ter dificuldade na minha própria oração? Porque às vezes até para orarmos temos dificuldade de acreditar. Quantas vezes Deus está ao nosso lado, aguardando em nós apenas um posicionamento. Se posiciona e eu faço. Eu venço a guerra e te dou o troféu de vitória. Olha que coisa. Eu faço aquilo que você não consegue fazer. Eu venço aquilo que os seus braços, a força do seu entendimento é incapaz. E depois eu transfiro a honra para você.
Que tal sair do mundo natural? Nós somos o único povo na terra que Deus dá o direito de entrarmos no mundo espiritual e sairmos com aquilo que é necessário para que a nossa felicidade seja completa. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu sei como eu cheguei. Para sair diferente de como eu cheguei, eu preciso fazer alguma coisa. E o que está para nós nessa noite foi ministrado no ofertório. O que você tem? Você tem alguma coisinha para que o milagre aconteça? Qual a sua necessidade? Pastor, minha necessidade é essa. Você tem alguma coisinha aí que dê para Deus usar? Porque Deus não faz sozinho. O milagre da sua vida, Ele vai usar você. Assim como Ele usou aquela mulher, o problema estava nela, o problema estava ali naquela situação financeira. Qual é o seu problema? Feche os seus olhos. Fala com Jesus. Jesus, eu vim aqui nessa noite, Jesus. Olha, na verdade, eu estou nessa situação. E eu preciso que o Senhor trabalhe nisso. Porque eu já tentei de um jeito, de outro, já fiz isso, aquilo. Eu já busquei, já empreendi o meu esforço físico, mental, financeiro. Já busquei auxílio. Até agora nada deu certo. Eu gostaria que o Senhor intervisse nisso. Eu gostaria que o Senhor trabalhasse, gerenciasse essa situação. Até porque eu preciso de paz, porque sem paz não tem como eu te adorar. A palavra diz lá no Salmo de número 91, aqueles que habitam no teu esconderijo, à sombra da tua onipotência, vão descansar. Então me leva para esse esconderijo. Me deixe descansar na tua presença. Porque eu sei que enquanto eu descanso o Senhor trabalha. Eu sei que enquanto eu descanso o Senhor gera milagres. Eu sei que enquanto eu descanso o Senhor faz o que eu não consigo jamais fazer. Agora Deus, eu não quero apenas entender isso. Agora Deus, eu não quero apenas acreditar nisso. Deus, eu quero viver isso. Eu quero que o Senhor viva em mim. Eu não quero ter apenas uma experiência. Eu quero ter isso constantemente. Eu quero poder entrar e sair na tua presença. Porque só assim o cristianismo vai fazer sentido na minha vida. Eu sinto a graça do Senhor nesta noite. Eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando em nossos corações. Eu sei que Deus está forjando em cada um de nós o seu caráter. Eu sei que Deus está quebrando barreiras aí que foram colocadas através de decepções, através de frustrações. Eu vejo Deus rompendo, aleluia. Eu vejo Deus quebrando muralhas que tem causado, aleluia, um afastamento para com Ele. Nesta noite Deus desce do trono, rebassouvias, aleluia, porque Ele está interessado em caminhar com você. Ele está interessado em dialogar com você. Ele está interessado em te ouvir de verdade e não apenas as suas palavras, as suas lamúrias. Ele está interessado porque Ele conhece você por dentro. Ele sabe o que está dentro do seu coração. E nesta noite, aleluia, Ele te convida para sair deste mundo, aleluia, e entrar na presença dEle. Ei,
glórias, aleluia. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, invoca-o, aleluia. Eita, Deus da glória, porque se você invocar, Ele venha. Se você invocar, Ele se manifesta. Se você invocar, se você chamar Ele, aleluia, Ele vai te atender e o nome dEle será glorificado na sua vida. Louvado seja Deus. Estenda as suas mãos assim, ó, estenda ela, onde conde rádias. Espírito de Deus, nesta noite, Pai, nós oramos, nós queremos ministrar sobre a tua igreja. Espírito Santo, eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, Deus, mas tu tenha poder para mudar entendimento, poder para abrir os olhos, poder para mover, papai, barreiras. Eita, Deus da glória, eu faço nesta noite aquela oração de Eliseu. Jesus, abre os olhos do moço, abre os olhos da moça, para que ela possa contemplar a tua glória, para que eles possam entender, Deus, que tu és maior do que o meu entendimento, que tu és maior do que as minhas limitações. Deus, rompe na vida do teu filho, rompe na vida da tua filha, gera milagres, glorifica, Deus, o teu nome, pois sabemos que tu ainda és Deus em Israel. Pai, nós oramos nesta noite, eu ministro a tua bênção, receba aí em nome de Jesus, receba aí em nome de Jesus. Ei, as coisas vão dar certo. Ei, Deus está trabalhando em seu favor. Ei, as coisas vão acontecer, porque Ele ainda é Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Se você acredita, adore a Ele aí nessa noite. Louvado seja Deus. Eita, Jesus, eu estou sentindo um negócio tão gostoso, mas a gente precisa ir. Eu sei que Deus fala conosco nesta noite. Saia daqui com esse desafio. Eu não quero só acreditar que Deus faz. Eu não quero só ver Deus fazendo na vida dos outros. Eu quero viver em Deus. Eu quero que Ele tenha acesso à minha vida. Eu quero que Ele manifeste além das minhas forças. E você vai ver a glória de Deus na sua história. Amém?